Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao estudo do grupo dos fungos, falando mais especificamente a respeito da estrutura, do metabolismo e dos grupos que compõem esse reino. Os fungos, como em geral, podem apresentar duas formas diferentes de crescimento, ou o que a gente pode chamar de unidades morfológicas básicas, que são a forma de levedura e a forma hifal. Na forma de levedura, os fungos eles vão assumir uma estrutura unicelular. Cada fungo vai ser composto por uma única célula, que são as chamadas leveduras, que é, por exemplo, o caso do fermento biológico, né? O fermento que faz pão, né, biológico é fungo numa forma leveduriforme. Do mesmo jeito, o Saccharomyces cerevisiae, que é o famoso fungo que faz fermento do pão, né, que também é o fungo que vai dar origem às cervejas, aos vinhos, que nós vimos na aula anterior, são todos do tipo leveduriforme. São formas unicelulares dos grupos que compõem esses fungos. Tá? A forma hifal é uma forma multicelular, onde vai ter uma série de células que vão ter um formato alongado e que vão crescer, né, e formar o corpo do fungo, um corpo multicelular que pode apresentar grandes proporções, que vai crescer sobre matéria orgânica dentro do solo e que, nos momentos de reprodução sexuada, vai, por exemplo, formar aquelas estruturas que nós conhecemos, né, que parecem, né, que são os cogumelos ou podem se parecer com os cogumelos. Tá? Então, nos fungos hifais, né, como são estruturas multicelulares, cada hifa, né, cada célula a gente chama de uma hifa, a gente pode apresentar nessa forma hifal de crescimento as células sendo separadas umas das outras por parede celular. Então vocês vão ter uma célula sendo separada da outra e delimitada por uma parede celular. Ou então esse fungo pode apresentar o corpo dele, né, como um conjunto de células todas ligadas umas às outras e sem a separação por paredes celulares, como se fosse um grande tubo onde todas as células estarão conectadas. Isso é uma coisa bastante comum de acontecer nos fungos pelo fato de que o fungo tem um corpo muito que vai se desenvolvendo dentro do solo, em cima da matéria orgânica, muito grande em geral, e alguns fungos atingem enormes proporções, como nós já vimos. E isso faz com que, não tendo divisão celular entre as células dos fungos, muitas vezes, acontece do corpo do fungo poder ir crescendo e os nutrientes serem passados de uma célula para outra mais rapidamente, mais fácil, e faz também com que ocorra, à medida que muitas vezes numa determinada parte do solo, onde ali está faltando água, ou faltando nutrientes, ou tem uma substância química que está provocando alguma alteração no metabolismo do fungo, e que acaba por levar à morte daquela parte do fungo ali, que o resto do corpo do fungo continue crescendo e se desenvolvendo, mesmo com a morte de uma parte dele tendo ocorrido. Tá? Então, por isso que é importante, pela forma como o fungo cresce e se desenvolve, que ele apresente essa facilidade de comunicação de uma célula para outra. Tá? Por isso que esses fungos que não têm parede celular entre uma célula e outra são chamados de cenocíticos e são muito comuns dentro do reino. Tá? As hifas elas vão ter um formato de tubo e vão ser extremamente polarizadas. Então tem um polo de um lado e um polo de outro e ela sempre vai crescer a partir daquele polo que está mais na extremidade. E ela cresce continuamente por essas extremidades. Os fungos podem apresentar uma elevada taxa de crescimento, até que de um dia para o outro vocês encontram, por exemplo, um pãozinho que está com uma manchinha de um fungo, de um bolorzinho, no outro dia o saco de pão está tomado com aquilo. Tá? Então o crescimento deles é realmente muito grande. Dependendo do tamanho do fungo, vocês podem ter crescimento de 1 km de hifas em até 24 horas. É óbvio, né? A taxa seria de 1 km por 24 horas, mas dependendo do tamanho do fungo, né, que vocês vão fazer o cálculo dessa taxa dependendo do tamanho do fungo, obviamente, tá? O conjunto das células que formam o fungo, que são as hifas, é chamado, né, como corpo do fungo, ele é chamado de micélio. Então, o corpo de crescimento do fungo é chamado de micélio. Aqui nessa imagem a gente mostra, ó, as hifas, tá? Então aqui vocês têm o corpo do fungo crescendo, então o micélio crescendo, crescimento hifal. Aqui as hifas, essas células alongadas, e elas divididas umas das outras, cada uma contendo um núcleo. Aqui nas hifas, que são chamadas de cenocíticas, ou fungos cenocíticos, não ocorre essa divisão do septo entre uma célula e outra, e aí vocês vão ter os núcleos mais ou menos ocorrendo no que deveria ser o perímetro de uma célula e outra, tá?
Isso faz com que possa ocorrer movimentação de material genético de um lado para o outro, de nutrientes de um lado para o outro, de forma mais facilitada do que se tivesse uma barreira de parede celular entre uma célula e outra. Então isso facilita muito o movimento de nutrientes dentro do corpo, né, de um micélio que cresce vários metros, por exemplo, por dia. Então por isso que é interessante o fungo ter esse tipo de conformação. Já nas formas leveduriformes, como a gente vê aqui na imagem, uma microscopia eletrônica de varredura, é esta bolotinha aqui. Isso aqui é uma célula, é uma levedura, tá? Essas bolotinhas aqui que acontecem em cima dessa bolota maior são os brotamentos, que é uma das formas de multiplicação desse grupo aqui de organismos, tá? Eles ocorrem aqui, em cada uma dessas pontas se desenvolve uma célula nova que depois se desprende e adquire independência, tá? Então, essa é a forma básica de multiplicação das leveduras. As leveduras, elas não são um grupo dentro dos fungos, tá? A levedura é uma forma de crescimento. Os fungos que apresentam a forma leveduriforme de crescimento, eles também vão apresentar a forma de hifa de crescimento, tá? Então existem alguns grupos, a maioria dos fungos, cresce somente na forma de hifa, tá? Então é a forma de crescimento hifal, formando micélio, tarará. Outros fungos, né, alguns fungos, até uma quantidade elevada, mas não é a maior parte dentro do grupo, até onde se conhece, tá? Podem também crescer na forma de levedura. Para esses fungos, tá, a maior parte do tempo de vida deles se dá na forma de levedura. E eles preferem crescer na forma de levedura. Geralmente vai acontecer, eles priorizam a forma de crescimento leveduriforme, mas quando há um desbalanço ambiental de alguma natureza, eles começam a apresentar o crescimento de forma hifal, porque facilita a busca por alimento. Porque a levedura, ela não é móvel, ela não tem estrutura para se mover, ela não tem, por exemplo, um flagelo, como tem algumas bactérias, né, que é aquela caudinha que a bactéria bate para poder andar. As leveduras são fixas, elas não conseguem se locomover. Então, se falta alimento numa região onde está vivendo essa levedura, ela pode começar crescimento hifal, ou seja, formar novas hifas para que ela possa esticar a partir do seu crescimento, o seu corpo, até uma região onde ela possa encontrar alimento. Então, geralmente, esses organismos que apresentam essa forma de crescimento unicelular, que é a da levedura, vai priorizar viver nessa maneira, se tiver tudo certo de alimento, o ambiente estiver agradável. A partir do momento que há uma alteração ambiental desagradável, né, que possa dificultar a vida desse organismo, ele lança a mão do crescimento hifal para buscar outras regiões mais agradáveis para se desenvolver, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é os próprios Saccharomyces cerevisiae, que é esse aqui mesmo da imagem, tá? Os Saccharomyces que faz o pão, que faz a cerveja, que faz o vinho, ele cresce prioritariamente na forma de levedura, né? Tanto é que, em geral, não se conhece muito da forma hifal dele, porque ele é cultivado para se dar a ele todas as condições para que ele faça o serviço dele, que é transformar açúcar, né, do suco de uva, por exemplo, em vinho, para transformar, né, o açúcar proveniente do malte em cerveja, e assim por diante. Então, ele tem que ser criado nas condições adequadas para que ele possa trabalhar para o homem, do ponto de vista econômico. Mas se vocês, por exemplo, criarem Saccharomyces cerevisiae numa condição onde vocês limitem o nutriente para ele, ele passa da forma leveduriforme para a forma hifal. Os fungos vão ser todos formados, né, as células dos fungos todas vão ter parede celular. Tá? Então, as bactérias tinham parede celular, formada de diferentes substâncias, tá? Então, parede celular é uma questão presente nas bactérias. Os fungos também vão ter parede celular, tá? As plantas também têm parede celular, os animais não têm. Tá? Então, essa é uma diferença importante entre esses grupos. Só que a parede celular das plantas, que é a mais famosa, né, que a gente conhece, é formada por celulose. A parede celular das bactérias vão ter outras substâncias que vão formar. A parede celular dos fungos será sempre formada por quitina. Quitina é a mesma substância que dá origem ao exoesqueleto dos artrópodos. Então, todos os insetos, por exemplo, que tem aquela carapaça por trás, pensem num besouro, tá? Por exemplo,
eles têm aquele exoesqueleto e aquilo é formado por uma substância proteica chamada de quitina. Os fungos também têm parede celular formada por quitina. Então lembrem quando a gente fala sobre os fungos estarem mais próximos dos animais do que das plantas, que o pessoal antes classificava fungo como planta, pois é, já começa por aí. A parede celular dos fungos é formada por uma substância que é abundante em vários grupos de animais e que não tem nas plantas. Essa substância que forma a parede celular das plantas é a celulose, é uma substância completamente diferente, tá? Os fungos, como eles crescem na forma de hifa dentro do solo, sobre matéria em decomposição, eles crescem diretamente ramificando amplamente em cima do substrato que eles vão utilizar para se alimentar. O fungo vai ter uma relação muito íntima com o ambiente, tá? Então, em geral, nenhuma célula que forma o corpo do fungo vai estar muito longe do ambiente, vai estar apenas alguns milímetros de contato direto com o ambiente. Então não acontece como, por exemplo, com o nosso corpo, onde as cavidades internas do nosso corpo vão ter, por exemplo, o coração. O coração fica super distante do meio externo, ele está bem guardado lá dentro do nosso corpo. O intestino é a mesma coisa, o cérebro, vários outros órgãos. Com os fungos isso não acontece, porque os fungos têm um sistema de crescimento que faz exatamente isso. Como todo o corpo do fungo é responsável pela absorção de nutrientes do fungo, ele vai ter que estar o máximo de células em contato com o ambiente para poder justamente fazer essa fixação no ambiente e a absorção dos nutrientes. Então, praticamente todas as células do corpo do fungo estarão em contato direto com o ambiente, tá? As hifas do próprio fungo vão crescendo e elas podem se ligar umas às outras, formando uma rede muito complexa que vai formar um micélio extremamente intrincado e bastante complexo. Isso é uma característica fundamental dos fungos, tá? E os fungos também podem formar uma estrutura bastante complexa. Além daquilo que está lá dentro do solo, dentro do ambiente, ou dentro da matéria em decomposição, o que forma somente uma rede de hifas no fundo, dentro do solo, os fungos também podem formar umas outras estruturas mais complexas, de tamanho maior, e que vão servir para reprodução. Um desses exemplos é o estroma, tá? O estroma é uma estrutura complexa formada por um emaranhado de células de fungos e que vai ficar geralmente fora do solo, né, fora do substrato onde o fungo cresce, porque justamente ali dentro vai ter uma série de esporos que o fungo vai querer fazer o quê? Que seja dispersado no meio para poder levar esses fungos para eles se reproduzirem e darem origem a novos indivíduos, tá? Então essa estrutura, por exemplo, aqui do estroma tem essa função. Ele vai ter esporos que são originados de forma assexuada, ou seja, o próprio corpo do fungo monta esse estroma e lá dentro desse estroma se originam a partir de divisão mitótica, mitose. Lembrem lá das aulas de divisão celular, o que isso quer dizer? Não há envolvimento de atividade sexual. E aí vai se formar esses esporos que vão ser dispersados no meio. Podem ser dispersados no meio, por exemplo, por vento, né? Pode bater um vento ali e esse organismo dispersar esses esporos. Ou então, estratégias muito, mas muito mais complexas, como é o caso dessa imagem que vocês podem observar aqui. Isso aqui, ó, que está na cabeça dessa formiga, é um estroma, tá? É a mesma coisa que tem aqui, que parece esse fósforo, é um outro tipo, tá? Mas é um estroma também. E como é que isso aqui está crescendo em cima da formiga? Isso aqui é uma coisa extremamente interessante, uma estratégia adaptativa extremamente interessante. Tá? Esses fungos aqui dessa espécie, e existem outras espécies que fazem isso, eles liberam os esporos, né, do fungo, eles meio que atacam essa formiga e começam a se desenvolver e crescer, né, a partir do crescimento micelial em cima dessa formiga e começam a fazer a formação desse estroma em cima dessa formiga. Esse fungo, ele vai crescer e ele vai se associar principalmente às células nervosas dessa formiga e eles vão tornar essa formiga como se fosse um zumbi. Eles vão fazer com que essa formiga se locomova baseado no interesse do próprio fungo e não mais no interesse da formiga. Então vocês já viram que geralmente as formigas, né, elas andam em carreirinhas, uma atrás da outra, elas têm uma linha própria para elas andarem, aquilo ali é tudo baseado na liberação de feromônios, que elas conseguem cheirar aquilo ali, identificar aquelas substâncias e saber que aquele ali é o rumo de casa. Às vezes acontece quando este fungo, essa formiga é acometida por uma infecção por esse fungo,
esse fungo começa a crescer dentro do corpo, junto ao sistema nervoso dessa formiga, e aí essa formiga de repente se afasta do grupo onde ela segue aquela exata trilha que é guiada por feromônios, ela simplesmente sai daquela trilha e vai embora. E a função dela, geralmente, ela fica com o objetivo de subir no alto de uma planta, tá? Qualquer, nas plantas mais altas que ela encontrar, e ela vai se afastar completamente do grupo, subir em cima de uma planta mais alta, e aí esse estroma ela vai ficar no alto dessa planta, e lá vai se desenvolver o estroma, que é essa antena no alto da cabeça dessa formiga, que vai estar cheia de esporos lá dentro, e o objetivo de levar ela no alto é fazer com que bata o vento e esses esporos voem e sejam dispersados. Então, a formiga é como se ela se tornasse um zumbi que vai servir à vontade do fungo. E aí depois ela morre. Uma coisa interessante sobre os fungos é que, à medida que animais e plantas têm a tendência de completarem os seus ciclos de vida, e aí é o quê? Nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução e morte, muitas vezes os fungos não completam o seu ciclo de vida porque eles não têm a obrigação de se reproduzir. Tá? Em geral, os fungos não fazem reprodução. Tá? Eles são preguiçosos, eles preferem ficar na deles. Tá? Os fungos, em geral, crescem e se desenvolvem, tá? Dentro do ambiente, e enquanto as condições ambientais estiverem favoráveis, o fungo só vai crescer, se nutrir e existir numa boa. Tá? Ao contrário dos animais, que mesmo que as condições ambientais estejam favoráveis, vão se reproduzir quando chegarem na idade adulta. Mesma coisa as plantas, né? Vocês podem ter plantas na casa de vocês, que vocês dão água, nutriente, adubo, que as plantas têm sol, tem tudo que elas precisam, e mesmo assim elas vão se reproduzir, tá? Porque é uma necessidade biológica de completar o ciclo de vida das plantas, desses organismos. Os fungos não têm isso. Então, assim, ó, se as condições ambientais estão favoráveis, eles somente crescem, se desenvolvem e vivem. Tá? Os fungos vão ter essa tendência de realizar atividade reprodutiva, tanto sexuada quanto assexuada, somente quando o ambiente se torna desfavorável para eles por algum motivo. Pode haver uma escassez, mesmo que seja momentânea, de nutrientes, os fungos vão lançar mão do processo reprodutivo. Tá? E aí vai depender da disponibilidade de parceiros no ambiente. Né? Se encontrarem parceiros no ambiente, vão desenvolver estratégias de reprodução sexuada. Se não encontrarem, vão desenvolver estratégias de reprodução assexuada. Tá? Tanto a atividade de reprodução dos fungos sexuada pode ser feita a partir de esporos que vão ser dispersados no meio pelo vento, né, ou então com o auxílio de animais. Só para mostrar para vocês aqui interessante, duas estratégias bem legais de reprodução, né, de fungos. Aqui a formação de esporos, aqui nessa espécie que é chamado Pilobolus, a formação dos esporos se dá aqui nessa estruturinha escura, tá? Essa espécie aqui, ela cresce geralmente em cima de estrume. Então, ela vai ter o ciclo de vida dela, né? Ela vai se nutrir e vai crescer em cima de estrume e utilizar a matéria orgânica do estrume como fonte de nutriente. Só que, qual que é a questão a respeito disso? Esse fungo precisa ser dispersado no meio, e para longe de onde ele está, para que possa ser feita que os animais, por exemplo, possam carregar os esporos desse fungo para outro lugar para que ele possa sobreviver e dar continuidade à espécie dele. Como a maior parte dos animais não come estrume, não se interessa por estrume, e esse organismo cresce em cima de estrume, ele sabe que ele precisa, para com sucesso, encontrar a possibilidade de ser carregado por um animal para mais longe, ele precisa que os esporos dele caiam longe do estrume onde ele cresce em cima. Então ele desenvolve uma estratégia interessante. Essa estruturinha aqui, que é o micélio dele que está crescendo aqui, ó, que é o que está portando o esporo, logo embaixo vocês observam que tem uma estrutura que é bem entumecida, né, dilatada. Por que isso aqui acontece? Essa parte do fungo aqui vai ter uma série de substâncias que vão atrair água aqui dentro, tá? Que a gente chama de substâncias osmoticamente ativas. São aquelas substâncias que atraem água. Então ali vai ter um monte de substância que atrai água, o fungo vai puxando a água do ambiente, e aí a água vai sendo atraída para dentro dessa porção do corpo dele, vai inchando essa porção, e logo acima vocês vão ter o quê? A estrutura onde estão os esporos dentro.
Aqui, quando isso aqui incha demais, arrebenta. E ao arrebentar, lança essa estrutura contendo esporos até 2 metros de distância, a uma velocidade de até 50 km por hora. Portanto, é como se fosse uma bala de canhão saindo lá do fungo. Isso faz com que os esporos caiam bem longe de onde o fungo se encontra e ele possa ser carregado por um animal para que vá germinar numa outra região onde as condições de ambiente estejam mais favoráveis. Aqui já é uma outra estratégia interessante de reprodução, que é do Lycoperdon. Tá? Aqui existem, isso aqui, essa fumaça aqui saindo de dentro, é na verdade uma nuvem de esporos para a reprodução desse organismo. Tá? Esses esporos são muito pequenos e produzidos aos milhões aqui dentro. Tá? Então, muitas vezes, quando acontece de um animal, aqui dentro está cheio, como se fosse um saquinho furado, cheio de esporos. Às vezes acontece de um animal esbarrar aqui, ou uma gota de chuva que cai aqui, e puff, uma nuvem de esporos sai para o ambiente, carregado pelo vento, e quanto mais vento tiver, melhor, porque mais longe vai levar os esporos, mais chances desses esporos se reproduzirem no ambiente. Os esporos também podem ser gerados para eventos de reprodução assexuada, no caso aí por mitose. Só que nesse caso, quando os esporos são gerados por eventos de mitose assexuados, portanto, eles não vão ser tanto realizados para a reprodução em si, mas eles vão ser utilizados mais como forma de resistência, porque o fungo percebe que o ambiente está muito difícil para ele sobreviver, então ele não encontra parceiros sexuais, por exemplo, para poder reproduzir sexuadamente e lançar esporos no ambiente. Então o que ele faz? Ele produz esporos assexuados, porque ele sente que o corpo dele pode morrer por conta do rigor do ambiente, e essas estruturas que são desses esporos vão ser estruturas de resistência. Vão resistir num ambiente adverso até que alguma modificação aconteça, torne o ambiente mais agradável, mais apropriado, e o esporo possa germinar de novo e formar um novo fungo. Tá? A reprodução sexuada ela vai se dar na seguinte sequência. Vai haver o encontro de hifas de fungos complementares. Como os fungos têm muitos sexos diferentes, né? A gente tem no ser humano, por exemplo, o masculino, a gente tem o feminino, tem organismos que têm os dois sexos, mas basicamente é o sexo masculino e feminino. Vamos ter indivíduos que vão ter os dois juntos, por exemplo, tá? Mas basicamente a gente vai ter esses dois sexos. Para os fungos, existe uma infinidade de sexos diferentes. Então a gente não fala, vai encontrar o masculino com o feminino. A gente fala que vai encontrar as hifas complementares. A hifa mais vai encontrar a hifa menos, por exemplo, tá? Quando essas hifas complementares se encontram, elas se juntam, tá? Então ocorre uma conexão entre essas duas hifas, que é o processo que a gente chama de plasmogamia. Esse processo de plasmogamia é quando o citoplasma da hifa positiva se une ao citoplasma da hifa negativa. E aí ali dentro vai se formar uma única hifa, contendo o núcleo da hifa positiva com o núcleo da hifa negativa. Qual que é o próximo passo? Haver a união dos núcleos para que possa haver troca de material genético. Lembrem, o DNA não sai de dentro do núcleo, então para que haja a troca de material genético tem que haver união de núcleos. Os núcleos podem se unir logo em seguida que acontece o processo de plasmogamia. Esse processo da união dos núcleos, que é a caiogamia, pode acontecer imediatamente logo em seguida e já ocorre a troca de material genético, já se forma um material novo ali com um câmbio, né, entre material genético de um fungo com o outro. Ou então não, pode acontecer desse material ficar ali, os dois núcleos dentro dessa célula, convivendo de boa, se multiplicando, e isso pode durar muito tempo, até que, por uma questão de gatilho ambiental, resolva que vai haver a união dos genomas, e aí sim vai se formar a troca de material genético entre um fungo e outro, e a partir daí vão se formar os esporos para a reprodução sexual, tá? Para a dispersão. Tá? Então isso pode acontecer logo em seguida ou pode demorar para acontecer. Depois disso, o que vai acontecer, gente? Então uma coisa importante para salientar aqui é que os fungos são haploides. Lembram o que é haploide? Vamos lembrar quantos cromossomos nossa espécie tem. A gente tem nas nossas células 46 cromossomos, mas, por exemplo, o espermatozoide e o óvulo tem só 23. Por quê? Porque a gente tem que manter sempre o mesmo número de cromossomos dentro das nossas células. Então,
Se as células vão, para a reprodução acontecer, eu preciso de um espermatozoide mais um óvulo, eu não posso fazer com que o espermatozoide tenha 46 cromossomos e o óvulo também tenha, porque aí eu não vou ter uma nova célula sendo formada com 46 cromossomos, eu vou ter uma nova célula sendo formada com 92 cromossomos. Então, é por isso que as células reprodutivas elas vão ter sempre metade da quantidade de DNA que tem uma célula normal do corpo. Tá? Então, de 46 eu vou ter 23. Só que qual que é a questão dos... Isso aí, então. Aqui tem 23, a gente chama de haploide. Aqui tem o dobro, a gente chama de diploide. Tá? Só qual que é a questão? Os fungos têm o corpo com uma quantidade haploide de cromossomos. É como se nós tivéssemos nas nossas células 23 cromossomos. Então, quando acontece de formar uma célula de reprodução, o fungo vai formar uma célula de reprodução com o mesmo número básico de cromossomos que ele já tem no corpo inteiro dele. Tá? Então vamos supor que o fungo tenha 10 cromossomos. Então ele não vai formar uma célula, como ele é haploide, ele não pode formar uma célula reprodutiva com 5 cromossomos, porque vão ficar faltando 5. Então o que ele vai fazer? Ele vai formar por mitose uma célula reprodutiva, que vai encontrar a outra célula reprodutiva do outro fungo, que também vai ter 10 cromossomos. Quando esses dois núcleos se juntarem, aí sim vão formar uma célula reprodutiva com o dobro do número de cromossomos normal de um fungo. Só que não dá para o fungo manter essas 20 células. O novo fungo não vai poder ter 20 cromossomos. Por quê? Porque se esse processo for se repetindo infinitamente, o número de cromossomos nas células vai aumentar exponencialmente. Então, depois que o fungo vai juntar 10 cromossomos de um fungo com 10 cromossomos de outro, vai fazer todo aquele processo de trocar material genético entre esses dois núcleos, é necessário que haja aí uma meiose, para que haja uma divisão celular, reduzindo o número de cromossomos de volta a 10, que é o número que essa espécie tinha originalmente. Ok? Então, ciclo de produção básico de fungos, gente. Os fungos vão poder fazer liberação de esporos assexuados, tá? Aí aqui esses esporos são produzidos por mitose e liberados diretamente no meio, quando o meio está meio ruim, está meio complicado, tá? Aqui, quando eu tenho, por exemplo, essa é a reprodução assexuada, tá? Simples produção de esporos que são lançados no meio. Para a reprodução sexual, eu vou ter que encontrar tipos que sejam complementares, ó. O negativo encontra o positivo. Quando o negativo encontra o positivo, o que vai poder acontecer aqui, minha gente? Ó, as hifas vão crescendo, elas vão se encontrar, aqui elas vão formar, tá, uma estrutura onde vai ocorrer a troca de material genético entre uma hifa e outra, combinação do DNA entre elas. Aí eu vou formar aqui dentro, que é o chamado diploide, ó, o 2N, porque aqui tem 10 cromossomos desse lado e 10 desse lado. Quando as células se juntam aqui, formam 20 cromossomos nessa célula, tá? Aí aqui o que tem que acontecer? Tem que se formar essa estrutura com o dobro de cromossomos, mas ela vai ter que passar pelo que, ó? Meiose. Então, durante o processo, então vai se formar aqui essa estrutura com o dobro de cromossomos, ela vai emitir um apêndice aqui, onde dentro vão se formar os esporos. Quando esses esporos se formarem, é necessário para que esses esporos se formem, ocorra uma meiose, para que todas as células que forem ser dispersadas via esporo contenham no seu interior somente 10 cromossomos, que é o número básico que essa espécie tinha. Tá? Então tem que sempre manter o número de cromossomos. Com relação ao metabolismo dos fungos, todos os organismos que pertencem ao grupo dos fungos vão ser organismos heterotróficos, tá, gente? Então não existe fungo que faz fotossíntese, por exemplo. Todo fungo se alimenta de matéria orgânica previamente sintetizada por um outro organismo. Pode ser matéria viva, pode ser matéria em decomposição. A gente já viu que isso aí pode acontecer, porque os fungos podem ser, por exemplo, parasitas, então vão crescer em cima de matéria viva. Ou podem ser decompositores do ambiente, ou podem viver em simbiose, tá? Mas eles vão sempre se alimentar de matéria orgânica que já existe no ambiente. E os fungos são organismos que a gente chama de absortrofos, porque eles se alimentam a partir de processos de absorção. Por que isso acontece? Os fungos têm uma parede celular nas suas células que são formadas por quitina e que são muito rígidas. Então, o fungo não consegue absorver do meio partículas muito grandes de nutriente. Ele precisa absorver pequenas porções de nutriente, tá?
A gente, quando vai comer, por exemplo, a gente põe um pedaço de comida grande na boca, mas a gente não absorve os nutrientes daquele pedaço de comida grande dentro da boca. Mas a gente vai fazer o quê? Mastiga, joga com a saliva enzimas na boca, e enzimas vão fazer o quê? Digerir aquilo ali, aquele alimento, primeiro processar, formar um bolo com aquilo ali, depois aquilo vai para dentro do estômago, onde vão ter mais enzimas e ácidos que vão quebrar aquele alimento em porções muito pequenas para que a gente possa absorver esses alimentos. Só que esse processo todo de quebra do alimento e absorção em pedaços bem pequenos e a absorção ocorre dentro do nosso corpo. Nos fungos acontece fora do corpo. Por quê? Porque os fungos têm a parede celular muito rígida, não conseguem absorver grandes porções de nutriente como nós fazemos. Então o que o fungo faz? Ele cresce em cima de uma superfície, pode ser solo, pode ser uma árvore em decomposição, pode ser a nossa própria pele, e eles fazem o quê? Eles pegam essas enzimas, que a gente vai ter lá na saliva, que a gente vai ter lá no estômago, eles pegam as enzimas deles e lançam em cima do material que eles querem usar como nutriente. Pode ser a madeira de uma árvore, pode ser, né, como eu comentei, a nossa própria pele. Então eles jogam essas enzimas em cima do material que eles querem alimentar. Essas enzimas vão digerir esse material em pequenos pedaços e depois que esse material está digerido, as células dos fungos conseguem absorver as pequenas porções que foram digeridas extracelularmente, tá? Por isso que eles são chamados organismos heterotróficos, porque comem material que já foi previamente formado por outros organismos. Então é material orgânico, tá? Eles são absórtrofos, porque absorvem o nutriente, tá? Que eles vão comer a partir das células, e tem digestão extracelular. Porque eles lançam as enzimas de digestão em cima do material que vão se alimentar e absorvem o resultado dessa digestão depois, tá? Sendo dessa forma, eles podem ser, como eu já disse, simbiontes, tá? Viver em contato e nas raízes de plantas, por exemplo, fornecendo nutrientes para as plantas e pegando outros nutrientes da planta, tá? Podem ser parasitas vivendo em matéria viva, animais, plantas, seres humanos, ou então também saprofíticos ou saprófitas, que são aqueles que vivem em cima de matéria morta, decompondo matéria morta. Nós temos 3 grupos diferentes dentro dos fungos, 3 filos. Os zigomicetos, que são do filo Zygomicota, os ascomicetos, do filo Ascomicota, e os basidiomicetos, do filo Basidiomicota. Vamos ver primeiramente o filo Zygomicota, tá? Eles são fungos cenocíticos, portanto não têm paredes celulares delimitando uma célula da outra, e tem intenso crescimento das hifas, tá? Em geral, vão ser organismos que vão viver em cima de matéria em decomposição, tá? Um exemplo muito claro, o bolor preto do pão é um fungo do grupo dos zigomicetos, tá? Os ascomicetos já são um outro grupo que é bem mais diverso que os zigomicetos, tá? A maior parte dos fungos que tem crescimento na forma de levedura ocorre dentro desse grupo dos ascomicetos, incluindo Saccharomyces cerevisiae, que é o famoso que nós falamos hoje. Dentro desse grupo nós também vamos ter as chamadas trufas e morchelas, que são dois fungos que são muito caros e apreciados na gastronomia, tá? E nós também vamos ter uma série de organismos que são parasitas de grandes culturas que nós utilizamos na nossa alimentação, como é o caso da banana, onde nós vamos ter o Fusarium, que é uma praga terrível da cultura da banana, e nós vamos ter o Oídio, que é uma praga terrível da cultura do vinho. Esses fungos recebem o nome de ascomicetos porque a reprodução sexuada deles se dá formando esporos dentro de estruturas que são conhecidas como ascos. Então aqui dentro vocês vão ter essa estruturinha aqui, ó, que é compridinha, e onde dentro vocês vão ter aqui, ó, meiose acontecendo, formando, ó, vários nucleozinhos haploides que vão estar dentro dessa estruturinha. Cada um desses nucleozinhos haploides vai ser um esporo, tá? E isso aqui, esse saquinho onde eles ficam dentro, é o chamado asco. Aqui uma imagem mostrando no microscópio, tá? O asco, aqui essa estruturinha, esse saquinho, e dentro os esporos, tá? Individualizados, tá? Então, como tem essa estruturinha aqui, esse asco, eles são chamados eles pertencem ao grupo dos ascomicetos, tá? Já o grupo dos basidiomicetos, que é o filho dos basidiomicota,
é um grupo que vai ser muito diversificado. A gente vai ter desde organismos que podem ter fase de crescimento, tá, unicelular, que é o caso da ferrugem, tá, que acontece, que é uma praga muito comum em várias culturas de plantas. Nós vamos ter os cogumelos, os famosos cogumelos, tá? Nós vamos ter os fungos do tipo puffball, que são aqueles onde cai a gotinha aqui e por esse buraquinho sai um monte de esporos. Nós vamos ter os chamados cogumelos gelatinosos, as orelhas de pau. E nós também vamos ter este cogumelo que são chamados, não são comuns aqui na nossa região, por isso que nós não temos um nome popular para eles. Em inglês eles são chamados de stinkhorns, que seriam os chifres fedidos, tá? Parece realmente um chifre, né? E eles têm um cheiro de carne podre, porque eles vão atrair moscas e besouros para fazerem a dispersão dos seus esporos, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é a parte que fica aparente para liberar os esporos, tá? Isso aqui, tudo que a gente enxerga, serve para liberar os esporos. O corpo do fungo em si está aqui embaixo. Nós já vamos ver isso aqui daqui a pouquinho com mais detalhes, tá? O que vai ser a característica desse grupo? Assim como os ascomicetos têm aquela estrutura que parece um saquinho, onde dentro ficam os esporos, que a gente chama de asco, os basidiomicetos também vão ter uma estrutura que comporta os seus esporos. Só que essa estrutura vai ser chamada de basídio, tá? O cogumelo que a gente enxerga por fora é a estrutura que fica fora do solo ou fora da matéria em decomposição, como por exemplo o tronco em decomposição onde eles estão crescendo, e que vai servir para quê? Para colocar os basídios em contato com o ar para fazer com que destes basídios possam ser liberados os esporos. Então, o cogumelo é um conjunto intrincado de hifas, onde dentro dessas hifas, né, na superfície dessas hifas se encontram os basídios. Então, o cogumelo em si é chamado de basidioma, tá? Só para mostrar para vocês como é que isso acontece, pensem bem, aqui é o cogumelo. O cogumelo é todo laminado por baixo, vocês já devem ter visto essa imagem. E se a gente olhar microscopicamente essas lâminas do cogumelo, elas vão se formando essas reentrâncias aqui, ó, no basidioma, tá? E aí, microscopicamente, quando a gente enxergar isso aqui num microscópio, vai ser o que? Um monte de rede formada por hifas, todas enroladas umas nas outras, formando uma verdadeira rede, e nessas hifas vão crescer o que? Os basídios, tá? E em cada basídio a gente vai ter na pontinha dele uma, duas, três, quatro esporinhos, tá? Para cada basídio. Então por isso é que quando cai uma gotinha naquele puffball que eu mostrei para vocês, sai uma nuvem de esporos, porque pensem, para cada um desses basídios tem 4 esporinhos, e isso aqui vão ser aos bilhões aqui embaixo dessa ramificação que ocorre no corpo do cogumelo, aqui, ó, que é o chapéu do cogumelo, tá? Daqui nessas lâminas aqui embaixo é que acontece a formação dessas estruturas. Então, aos poucos isso aqui vai sendo liberado, tá? Vai sendo liberado à medida que vai balançando ao vento, isso aqui vai sendo liberado esses esporos, ou quando algum bicho esbarra aqui e tal, mas para outros casos, quando ocorre, né, cair chuva e tal em cima. Quando nós temos a reprodução, geralmente esses cogumelos, eles estão crescendo, esses fungos estão crescendo embaixo do solo, em cima de um tronco em decomposição, carcaça, o que for. Então eles estão crescendo ali livremente no solo, muito bem, muito obrigado. Quando eles encontram o micélio em crescimento também de um fungo complementar a ele, eles vão se juntar, formar aquele processo que nós já vimos de plasmogamia e tal, e aí vai se formar o cogumelo, que vai ser a estrutura na qual estarão os esporos, que são resultado de ter havido combinação de genoma entre esses dois micélios, o A e o B, o mais e o menos, enfim, tá? E que aí a gente considera como atividade sexual, e para dispersar esses esporos tem que ser feito de algum jeito. Eles não conseguem sair de dentro do solo voando para o ar. Então é necessário que se forme o que a gente chama de basidioma, né, ou corpo de frutificação desses fungos. E aí é o que a gente efetivamente vê, o cogumelo, tá? Então, portanto, o cogumelo vai ser apenas uma porção do corpo do fungo, tá? Então, quando, por exemplo, a gente encontra muito comumente, que o pessoal chama lá na Europa, né, os chamados círculos das fadas, porque disse que aqui dentro, né, aqui é um monte de cogumelo crescendo em círculo. Aqui dentro a gente teria fadas e organismos mágicos e coisa e tal, criaturas mágicas, né, duendes, etc e tal. O que está acontecendo na verdade é que
aqui está havendo, né, aqui embaixo tem crescimento de fungo, o corpo do fungo, aqui no meio provavelmente o micélio do fungo já não está mais vivo, então aqui é a região de encontro dos micélios de um fungo com o outro, onde ocorre a formação do corpo de frutificação. Então é por isso que ele vai acabar tendo esse formato aqui, formando um círculo, porque é a região de encontro dos dois micélios diferentes, e aqui no meio já não há mais micélio viável. Provavelmente o fungo já está, essa parte do fungo aqui já está morta. Tá? Então por isso que ele forma essa estrutura aqui. Tem muito fungo aqui embaixo, podem ter certeza, ocupando toda essa região onde os cogumelos não aparecem. O cogumelo é como se fosse o órgão reprodutivo do fungo, que vai servir para dispersar os esporos dele. O resto do corpo está embaixo do solo. Os basidiomicetos são importantes porque eles vão ter, dentro desse grupo, cogumelos comestíveis, né? Então, cogumelo portobello, shiitake, cogumelo champignon, tá? Todos esses cogumelos vão pertencer ao grupo dos basidiomicetos. Nós vamos ter grupos importantes que vão fazer simbiose com raízes de plantas. Nós vamos ter outros grupos que também vão ser pragas de lavouras, então por isso tem uma importância econômica, assim como nós também vamos ter dentro desses grupos cogumelos alucinógenos e cogumelos venenosos. Então, muitos cogumelos venenosos são dentro desse grupo. Então, como muitos são comestíveis e muitos são venenosos, acontece muito facilmente envenenamento, intoxicação de pessoas que vão para campo e pegam cogumelo para comer. Os cogumelos, inclusive, muitos cogumelos comestíveis e venenosos são muito similares. Por isso, nunca confiem em um cogumelo, que uma pessoa que chegar que não tem um grande conhecimento, chegar e oferecer e dizer, ó, esse cogumelo aqui é comestível, dá para comer e tal. Não confiem, não peguem, não comam, porque pode ter toxinas poderosas nos cogumelos, podem inclusive serem letais. Só comam cogumelo nativo, assim, cogumelo silvestre, no campo, se vocês estiverem acompanhados de uma pessoa que sabe fazer a identificação adequada dessas espécies, tá? E também dentro desse grupo nós temos cogumelos que têm substâncias alucinógenas, como é o caso do Psilocybes mexicana, que é o cogumelo que é utilizado em rituais dos índios lá do México, tá? E que tem substâncias poderosas e que provocam alucinações. São substâncias que eram utilizadas antigamente em rituais, em questões religiosas e que acabaram hoje em dia sendo exploradas para funções recreativas. Não recomendo.